E aí galera, tá na hora da gente continuar falando aqui então sobre as novidades do ECMAScript 2020, né? A nossa série de vídeos aqui que estão abordando então as evoluções do JavaScript, né? Da linguagem através das suas versões. Então nós estamos caminhando agora para a ECMAScript 2020 e nela tem diversas vantagens e várias novidades muito relevantes que os browsers já estão implementando inclusive, né? Dessa vez eu estou aqui para falar sobre promises, promises no JavaScript, então vem comigo. É isso aí, promises no JavaScript vem evoluindo com o tempo, né? E as promises acabam sendo utilizadas aí no dia a dia, em tudo quanto é camada que a gente vê de frameworks, bibliotecas, né? A própria linguagem vem reaproveitando. Então a gente tem uma das novidades que estão entrando aqui agora, é justamente o promises.allSettled. Então nós já temos alguns outros promises combinators, que são chamados, que são métodos do objeto promise que recebem uma lista de promises, né, uma lista de promessas, e aí decidem o que fazer com elas. Né? Nós utilizamos eles em mais variados ambientes. Então, por exemplo, eu quero fazer alguma interação com a página do usuário apenas quando todas as minhas promises estiverem finalizadas. Daí a gente acaba utilizando o promise.all. Né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu posso utilizar aqui então o promise.all e dentro dele eu passo uma array, certo? E essa minha array vai fazer o quê? Ela vai ser uma lista de new promises, né? Uma lista de new promises, onde eu vou receber aqui o resolve e o reject. Nesse caso aqui eu vou receber só o resolve. E eu vou adotar aqui um setTimeout só para a gente poder enxergar, tá? SetTimeout do próprio resolve daqui a, sei lá, 2 segundos. Né? E aí sim eu posso fazer o quê? Eu posso ter ela mais de uma vez. Certo? Então desligamos aqui 2 segundos, 1 segundo e meio, sei lá, vou botar aqui 2 e 20 e mais um aqui. Opa. E mais um de, digamos, 3 segundos. Pronto, então, quando eu fizer isso aqui, agora vamos colocar aqui um demo, né, para a gente poder ver o resultado, né. Eu vou colocar aqui o resultado do nosso, o log do nosso resultado. O que vai acontecer? A nossa promise.all vai esperar que todas tenham um resultado, né, todas finalizem, e aí sim ela acaba dizendo, olha só, finalizei a tarefa que eu tinha pedido. Né? Então, isso aqui é muito útil, por exemplo, eu preciso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, algumas tarefas assíncronas que não são dependentes uma das outras. Né? Eu não preciso fazer elas em ordem para pegar o resultado de uma e aí passar para a próxima. Então eu consigo fazer isso e digo, ó, faz tudo e me avisa quando acabar. Isso aqui é muito interessante, mas em alguns casos tu não precisa esperar que todas acabem, certo? Às vezes tu quer simplesmente o resultado da mais rápida, ou tu simplesmente quer saber, alguma terminou, já posso dizer para o usuário que tá ok e faz o resto por baixo dos panos, né? E aí surge então o nosso promise.race. A ideia do promise.race é que ele vai justamente resolver assim que a primeira terminar. Então ele terminou em 1 segundo e meio aqui. O que ele fez foi, ele esperou a primeira terminar, me disse, né, jogou lá no demo o resultado final, as outras vão acabar terminando ali por baixo dos panos e são irrelevantes para este nosso demo aqui, né, para essa chamada aqui que nós estamos levando em consideração neste momento. O promise.all, ele leva em consideração que todas precisam ser resolvidas. Ou seja, se em uma delas eu tiver aqui um reject e eu resolver chamar o reject lá no final, eu vou colocar aqui um cat para a gente poder enxergar também, né? Cat error. Opa. Vamos lá. Vamos sobre error. Tá, o que vai acontecer aqui? Se uma delas falhar, não importa se as outras funcionaram ou não. O que ele vai me dizer é que todas falharam. Né? O promise.all vai falhar, porque ele espera que todas tenham tido um sucesso. Né? Enquanto o race, se nós estivermos utilizando o race aqui, se a mais rápida delas tiver sucesso, não interessa. Não interessa se alguma das outras falharam. Nesse caso aqui, a promise de 1 segundo e meio resolveu, antes da de 2 segundos falhar. Então isso é irrelevante. Ele simplesmente está me dizendo, olha só, terminei, tá aqui, tu queria a mais rápida, essa foi a que teve sucesso, o resto aqui que se vire, né? Existem algumas bibliotecas que acabam implementando também o N. O N ainda é uma proposal e em breve deve entrar aí, tá? Alguns navegadores já utilizam o N. E a ideia do N é, eu quero que tu me diga se qualquer uma delas funcionou, né? Se alguma delas funcionar, não interessa. Se eu tenho 10 promises e só uma funcionar e todas as outras derem erro, eu não me importo, eu só quero ela, né? Então isso aqui é útil em alguns casos também. Por exemplo, uma situação que a gente acaba fazendo isso é com cache. Eu quero ir buscar na internet e eu também quero buscar do cache ao mesmo tempo. Quem resolver, resolveu. Não me interessa se veio do cache ou da internet. Eu quero mostrar um resultado rápido para o usuário. Se o usuário está offline, a que vai buscar online acaba tendo problemas e vai provavelmente rejeitar. Mas isso para mim é relevante se veio o resultado do cache, né? Eu não quero que ela exploda. Então esse tipo de coisa acaba sendo muito útil, né?
Agora nós estamos enfrentando uma outra situação. Digamos que eu tenho então uma lista de promises, que eu quero que todas sejam executadas, e eu sei que talvez algumas venham a falhar, né? E no final disso eu quero mostrar um relatório para o usuário. Por exemplo, sei lá, servidores que estavam fora do ar, ou onde é que ele conseguiu salvar determinados dados em diferentes APIs, algumas coisas nesse sentido. Eu não conseguiria fazer isso, né? Eu teria que ter todas as promises separadas. E aí que nasceu então o All Settled. A ideia do All Settled é que ele vai fazer o quê? Ele vai executar todas as nossas promises, esse é o ponto. E quando ele terminar de executar todas as nossas promises, ele vai nos dar uma lista aqui com elas mais os seus status. Então o que acontece? Agora se eu for olhar aqui no nosso resultado, nós temos então o resultado, né? No caso o motivo do erro, aqui eu estou mandando tudo como undefined, porque eu só estou jogando elas para dentro do setAmout, né? Mas teria o valor então do motivo pelo qual ela falhou, né? E o status. Com isso eu consigo então iterar naquela minha lista de promises que eu tinha e saber qual que deu certo e qual que não deu certo. Eu posso, por exemplo, nem dizer para o usuário que não deu certo salvar algo se eu estou salvando na máquina local dele. Salvei na máquina local, mas deu erro no upload lá para o servidor. Tudo bem, eu digo para o usuário que está salvo, ele segue trabalhando, eu tento de novo daqui a pouco, até ele ficar online e funcionar. Tudo bem, o usuário não precisa ficar preocupado com esse tipo de coisa. É mais uma interação possível da gente fazer com esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de método acaba sendo muito útil com justamente a interação com APIs, né? E aí a gente acaba tendo mais ferramentas para poder lidar com essas diferentes APIs. Digamos que tu queira salvar em mais de um lugar diferente, ou então tu tem um loading carregando na página e tu quer ver quando tu tira aquele loading da página ou não, né? De repente a página carregou, mas algumas das imagens falharam, então aí tu tem o poder de decidir o que foi que falhou aqui. Foi a página que falhou ou foi a imagem que falhou? E aí tu pode fazer um tratamento diferente. Isso aqui dá muito poder para nós. Então deixa nos comentários aqui se tu gostou, dá um like, né, ou um dislike, caso não tenha curtido também, pra gente saber e poder acompanhar aí. Bota nos comentários também se tu já utilizou alguma biblioteca ou ferramenta que coloca mais métodos dentro das promises, né, pra tapar algum buraco que tu de repente não estava conseguindo resolver sem essa ferramenta, né. E também deixa aí teu comentário sobre o que tu achou dessas funcionalidades e do nosso vídeo. Te inscreve no canal caso não estejam inscritos e nos vemos em breve. Até lá!